Salve, salve, turminha! Hoje mais um Café com Inclusão. A gente tem como convidado Taylor Bryan. Taylor é em Educação Física e é mestre em Educação Física adaptada pela UFSCar. A gente vai conversar e a gente também tem um Alex Alonso Lautenberg hoje como convidado, que vai estar acompanhando agora a gente aqui no Café com Inclusão. E a gente vai conversar hoje sobre esportes paralímpicos de inverno e, em especial, o para-esqui cross-country. Taylor, boa noite e muito obrigado por ter aceito o convite. Alex, obrigado pela parceria de sempre. Taylor, Tamo junto. me fala um pouquinho como foi que você caiu nessa questão dos esportes paralímpicos de inverno. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite aí, Matheus, boa noite, Alex. Obrigado pelo convite. Parabenizo vocês aí, né, pela iniciativa em estar divulgando o esporte paralímpico, o esporte adaptado, que é muito importante para a gente, né, que trabalha nessa área. Bom, então, respondendo sua pergunta, eu sou formado em Educação Física, né, me formei lá na Bahia, então pensei, né, um baiano trabalhando com esporte de inverno. Eu vim para São Carlos, que é onde eu moro atualmente, aqui no interior de São Paulo, para fazer meu mestrado em Educação Especial. E no final do mestrado, logo no início de 2018, eu recebi o convite para estar trabalhando com a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. Esse convite ele foi feito, pois a CBDN iria iniciar um núcleo do Para-Esqui Cross Country aqui em São Carlos. Então, como eu estava aqui, tinha experiência em esportes adaptados, eu aceitei o desafio. E aí, logo no início, eu fiz um curso de capacitação e desde lá, desde o ano de 2018, eu venho aí acompanhando, né, desenvolvendo um trabalho junto com a CBDN aqui em São Carlos e em algumas competições internacionais também. Maravilha. Taylor, me responde uma coisa. É muito diferente você fazer treinamentos sem ser na neve? Bom, então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que a gente consegue desenvolver uma modalidade de inverno, né, aqui no Brasil? A nossa modalidade, né, que é o Para-Esqui Cross Country, a gente consegue desenvolver com roller ski. O roller ski, ele é um equipamento com rodinhas que a gente consegue simular as técnicas do Para-Esqui Cross Country no asfalto. A gente tem no Para-Esqui Cross Country as pessoas que competem em pé e as pessoas que competem sentado. Então, as pessoas que competem em pé, o tipo de roller ski que eles usam tem uma base aí de simulação de técnica por volta de mais de 90%. Então, a transferência é muito grande. E no sit ski, né, que é para quem compete sentado, onde vai ali uma cadeira, né, especialmente desenvolvida para a pessoa com roller ski, a gente consegue simular mais de 90% também da técnica. Claro que tem aí suas diferenças, né? Se alguém depois puder dar uma pesquisada no YouTube, ter alguns vídeos no YouTube onde você vê pessoas andando de roller ski ou na neve e consegue ver algumas diferenças. Logo no início logo quando eu comecei a trabalhar, né, na CBDN, eu fiz uma pesquisa simples, pequena, e perguntei aos atletas quais eram as diferenças que eles sentiam, né, as dificuldades ou não entre estar treinando no asfalto e na neve. Então, aí eles me relataram que as grandes diferenças seriam no momento de fazer as curvas, porque na neve ele desliza muito mais, né, o esqui ele desliza, e no roller ski no asfalto não desliza. Então, seria uma das maiores diferenças. E também o roller ski, para quem compete sentado, ele não tem uma volta para trás. Por exemplo, se você estiver numa ladeira subindo, se você parar de esquiar, o roller ski aqui no asfalto ele não vai para trás, porque a rodinha tem um mecanismo que ela trava. E o esqui ele vai para trás. Então, essa também foi uma dificuldade que eles relataram, né? Que no início, por não estar adaptado, eles sentiam. Só que aí hoje os nossos atletas que representam a seleção nacional,
que é os que acabam indo mais vezes à neve, em 1 semana ou 2 semanas de adaptação ali, eles já se sentem altamente adaptados ao ambiente diferente. Taylor, Maravilha. me fala um pouquinho como é que está esse processo de divulgação dessas modalidades no país. Existe um polo, existe mais de um polo, a gente tem campeonato nacional. Como é que se comporta o esporte paralímpico de inverno num país tropical? Tá. Então, especificamente para o Paraski Cross Country, né, é a CBDN que rege, né, a modalidade aqui no Brasil, né? Então, a CBDN, ela vem desenvolvendo da seguinte forma, ela tenta fazer parcerias com locais específicos, e esses locais, geralmente, atualmente, eles prestam interesse, né? Eles demonstram interesse de estar desenvolvendo a modalidade. Por exemplo, aqui em São Carlos, como é que funcionou para a modalidade vir aqui para São Carlos? O Leandro, que ele é o coordenador do programa, ele foi atleta do ski cross country olímpico, né, convencional, para pessoas sem deficiência, e em algumas ocasiões ele começou a vir treinar aqui em São Carlos. Ele via um grande potencial na cidade para desenvolver a modalidade. Então, a partir daí, foi em 2018, quando eu comecei a trabalhar, que eles colocaram, né, incluíram um núcleo de desenvolvimento aqui em São Carlos. E como é que é feito esse tipo de inclusão de um núcleo em uma cidade? Por exemplo, aqui em São Carlos, de início, foi feita uma parceria com a UFSCar, e a professora May, né, que era a minha orientadora no mestrado, onde ela já desenvolvia um núcleo de esporte paralímpico aqui em São Carlos, onde ela desenvolvia o handebol em cadeira de rodas, desenvolvia natação. Então, já tinha uma certa estrutura, por mais que seria pequena, já tinha uma estrutura. Então, foi uma parceria entre a UFSCar, né, e o PROAFA, com a CBDN. Então, a partir daí, a gente desenvolveu o núcleo aqui em São Carlos. Lá em Caraguatatuba, onde a gente tem outro núcleo, um dos professores lá da Prefeitura de Caraguatatuba fez um curso de desenvolvimento da modalidade junto com a CBDN e demonstrou interesse em abrir um núcleo lá também. Então, aí, junto com a Prefeitura, a gente fez uma parceria também para estar desenvolvendo a modalidade lá. E como é que a CBDN entra aí? Ela entra com a capacitação dos profissionais e acompanhamento das atividades, e também com equipamentos, né, que é um equipamento totalmente importado. A gente não encontra esse equipamento aqui no Brasil, né, o roller ski, bastão, bota, que são os equipamentos específicos. Então, a CBDN entra dessa forma aí para desenvolver a modalidade. Em Jundiaí tem o PEAMA, que é um programa muito conhecido aqui em São Paulo também, funcionou da mesma forma. Então, o PEAMA já existia, já tinha toda uma estrutura, então ali foi feita uma parceria com a CBDN, e aí a gente consegue desenvolver a modalidade dessa forma. E atualmente a gente tem 6 núcleos aqui no estado de São Paulo. Maravilha. Agora, me responda uma coisa. Eu já esquiei uma vez e não foi bacana. Não me dei bem. Olha, a parte do meu glúteo ficou arrebentada. Agora, eu imagino o cara que vai treinar pela primeira vez e é no asfalto. Como é que fica isso? Então, qual a modalidade que você praticou? Foi o esqui alpino ou o esqui cross country, quando você foi na neve? Não, na verdade foi o snowboard. Ah, o snowboard. Entendi. Então, no asfalto, você perguntou, né, sobre a queda, tem um risco, né, de cair mesmo, porque é uma modalidade que envolve muito equilíbrio, e então corre o risco. Eu já tomei alguns tombos, já me ralei também, e se você comparar aí o cair na neve e o cair no asfalto, com certeza no asfalto é muito pior, né? Então corre esse Imaginei. risco, mas aí a gente tem todo um processo, né, didático para poder a pessoa iniciar na modalidade, né? Claro que a gente já não vai chegar ali e colocar ela para descer uma super descida, onde ela corre um risco maior. Então, a gente tem toda uma programação ali de ensino, de desenvolvimento didático para poder essa pessoa sair do zero até ela conseguir esquiar. Taylor,
E quem é que pode participar? Quem é elegível para participar dessa modalidade? Tá, boa. Então, no Para-Esqui Cross Country, as pessoas que podem participar são pessoas com deficiência física, visual, tá? Daí tem a modalidade ela é dividida em 3 grandes grupos, que seriam os visuais, que é dividido ali no B1, B2 e B3, como qualquer outra modalidade paralímpica, e as pessoas com deficiência física, elas são divididas em 2 grupos, que são as pessoas que competem, os atletas que competem em pé e os que competem sentado. Daí tem as classes, né, que compete em pé vai de LW2 a LW9, e o que compete sentado vai de LW10 a LW12. E daí tem as suas divisões com características específicas. Hoje, nos nossos núcleos de iniciação, a gente acaba recebendo pessoas, né, com essas características que queiram iniciar na modalidade. A gente não recebe essas pessoas pensando em competição. Então, qualquer pessoa que tenha deficiência física ou visual que tenha interesse em participar, elas podem participar. E daí, com o andamento das atividades, claro que uma ou outra vai priorizar a competição, outras vão priorizar o ambiente social, e daí por diante. O Matheus tinha feito na outra pergunta também, eu acabei não respondendo, sobre as competições, né? A gente tem um circuito que chama Circuito Brasileiro de Roller Ski. Então, são 4 etapas por ano, e aí essas pessoas que se interessam por competir, elas acabam competindo dentro dessas 4 etapas, e aí uma ou outra que se destaca e tem interesse acaba tendo a oportunidade de representar o Brasil em competições internacionais. Perfeito. Hoje, como é que está o Brasil no cenário internacional? Tá. Bom, hoje a gente no Paralímpico, né? A gente está muito bem no cenário internacional. Hoje a gente tem um atleta que está entre os 10 melhores do mundo, que é o Christian, de Jundiaí. Atualmente ele está na 7ª colocação. Fiz uma pesca aqui para não esquecer, porque todo mês eles atualizam a lista, então acaba atualizando bastante. Então, atualmente ele está na 7ª colocação, mas ele já figurou entre os 3, 4 melhores. Por que eu falo isso? Porque nessa temporada agora, né, devido à pandemia, a gente não conseguiu participar de todas as etapas de Copa do Mundo, que são essas etapas de Copa do Mundo que definem a lista do ranking mundial. Então, como a gente não participou de todas as etapas, então atletas que acabam competindo mais têm mais chance de pontuar para o ranking mundial. Então, essa última lista que saiu agora em abril, ele está em 7º lugar, mas ele já figurou ali entre os 3, 4 melhores do mundo. Maravilha, Taylor. Então, assim, aí me responda, essas viagens são individuais, essas viagens são com toda uma comissão, com todo um número de atletas, como é que é feito isso? Se vocês vão como comissão, vai todo mundo junto, ou o atleta pode ir sozinho, como é que rola isso? Então, as viagens, elas têm que estar vinculadas à CBDN, tá? Então, um atleta, se ele quiser viajar para uma Copa do Mundo para competir, a CBDN tem que estar a par disso, e ela também tem que dar o ok para esse atleta, né? Ele vai estar representando o país, então tem que ser assim. Bom, então atualmente a CBDN selecionam esses atletas. Então, como é que funciona? Eles são selecionados a priori pelo Circuito Brasileiro de Roller Ski, e depois que esses atletas começam a competir em Copa do Mundo e em competições nacionais também, que a gente já acabou fazendo em Ushuaia, na Argentina, uma competição nacional, só que lá na Argentina, né? Só que foi a gente que estruturou a competição. Então, esses atletas que acabam competindo na neve, eles acabam sendo selecionados entre eles. Então, como é que funciona? A gente vê ali o quanto que a gente tem de disposição de verba para poder levar atletas e comissão técnica, e esses atletas são selecionados dessa forma. Ultimamente tem ido 4 atletas do masculino e 1 atleta do feminino nessas viagens.
E aí a comissão técnica, muitas vezes são 2 técnicos, às vezes 3, depende muito, varia muito de uma viagem para outra. Nessa última temporada agora, viajaram em janeiro para os Estados Unidos para participarem de umas competições lá dos Estados Unidos. Viajaram 5 atletas, que foram 4 homens, e uma mulher, que foi o Christian, o Robelson, o Guilherme, o Wesley e a Aline, e foram o Leandro, o Matheus, o Fernando Osso e o Alexandre de comissão técnica. Eu tinha umas outras responsabilidades pessoais aqui e acabou que eu não fui dessa vez, mas eu já tive a oportunidade de ir em outras competições. E aí, como eu disse, varia muito. Depois dessas competições nos Estados Unidos, uma parte dessa equipe ainda viajou para a Eslovênia para estar competindo na etapa de Copa do Mundo. Aí já foram só 2 homens e uma mulher. E daí a gente seleciona esses atletas de acordo com o desenvolvimento que eles têm nessas competições. E quem banca isso? A confederação banca tudo? Exato, é a confederação. Dinheiro... a confederação, a gente tem, como a gente confederação, a gente tem parceria com o CPB, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, a nossa verba vem daí, né, do vínculo que a gente tem com o CPB, da CBDN, de projetos que a gente submete mesmo para poder estar viajando. Bacana. Bacana. Para chegar no encerramento aqui do nosso bate-papo, me fala, qual é a importância do movimento paralímpico para você, para a sua formação, para a sua vida? Bom, eu como eu falei, né, no início da entrevista, eu parabenizo vocês por terem essa iniciativa de estar deixando ativo, né, vivo o movimento paralímpico, porque eu acho que o movimento paralímpico está aí, né, de iniciativas que a gente tem, tanto de divulgação de diversas modalidades, quanto de estar praticando, né, estar ali desenvolvendo modalidades, e eu acho que o movimento paralímpico é muito importante aí para poder, para mim, como formação, de estar ativo com diversos conhecimentos disponíveis, e também para as pessoas com deficiência, né? Mas ainda mais importante ainda para as pessoas com deficiência, pois eu acho que o esporte em si é uma oportunidade muito legal aí para as pessoas com deficiência, pois elas acabam desenvolvendo diversas funções aí, né? Diversas coisas, como o social, a saúde, a ascensão social também, né? Que esses atletas hoje que acabam representando o país em viagens internacionais, eu acho que eles não muito difícil, né? Eles alcançariam uma viagem internacional se não fosse por meio do esporte. Então, eu acho que o movimento paralímpico está aí para auxiliar a gente em relação a isso tudo. Alex. Maravilha. Não, agora eu quero fazer uma pergunta só para dar uma descontraída, porque o papo estava bacana, o papo está lindo, maravilhoso. A gente podia ficar aqui a noite toda batendo papo sobre esporte paralímpico. Mas agora, assim, a gente falou de viagem internacional. Conta aí uma curiosidade bacana, um engraçado que aconteceu em alguma viagem sua aí com a equipe. O que aconteceu? Me conta uma coisa aí, uma curiosidade. Tá, eu vou falar uma curiosidade que foi minha, assim, não da equipe como um todo. Mas a primeira vez Não, vale para todo mundo. A primeira vez que eu fui para a Europa, que a gente foi para uma Copa do Mundo lá na Finlândia, e a gente estava ali no pico do inverno. E eu fiquei muito surpresa porque quase a gente não via a luz do sol. Então, eu até fiz uma postagem no Instagram, né, zoando, né, que eu sou da Bahia, do litoral da Bahia, o calorzão extremo o ano todo, e chego lá na Finlândia, tenho 3, 4 horas de sol no dia, e ainda é aquele sol que nem dá para ver direito. Eu acho que a coisa mais estranha, assim, mais diferente que eu vi foi quando eu fui para a Finlândia dessa vez. Maravilha, maravilha. Que bacana. Taylor, agradecer a você pela disponibilidade novamente, ao Alex pela parceria. A gente vai estar junto aí em todas os cafés com inclusão agora. Eu e o Alex, a gente vai tomar frente desse projeto. A gente está aí no segundo episódio
né? É bom poder falar sobre o esporte paralímpico de inverno. Eu praticamente não conheço nada e levar informação para a galera que trabalha com esporte paralímpico é extremamente importante, seja ele os esportes mais tradicionais que a gente vê na TV, ou seja eles aqueles que a gente até não acredita que exista no Brasil, como é o caso da modalidade que você trabalha. Ao pessoal que está aí nos assistindo, curte a nossa página no YouTube, marca o sininho, que é para quando a gente postar novos vídeos, vocês serem informados, e com toda certeza a gente vai marcar um novo encontro aí com o Taylor para conversar mais sobre esporte de inverno. Taylor, valeu, irmão, muito obrigado pela parceria, pela amizade. Eu acho que na verdade, um dos presentes que o movimento paralímpico nos dá é ter a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, e você é uma dessas pessoas que a gente se cruzou num congresso da Andy e a gente já viu que a gente batia, e aí com toda certeza a gente vai levar essa amizade aí por muitos anos, e espero o mais breve possível poder te encontrar. Valeu, Matheus, valeu, Alex. Eu que agradeço aí pelo convite de vocês, né? Como eu falei, é muito importante a gente estar divulgando o esporte. E eu espero encontrar vocês o mais breve possível, né? Que essa pandemia termine logo aí, para poder a gente se encontrar nos congressos da vida aí e poder bater um papo aí pessoalmente. Muito obrigado aí pelo convite. Isso aí, obrigado aí, Taylor. Sinceramente, eu quero um convite agora para ir numa competição de vocês, que eu estou super curioso para saber como é que rola isso. Opa! Então, quando tiver alguma coisa aí, faz o convite que eu estou dentro. Opa, fechou. Quando tiver uma competição aqui em São Carlos, que a gente consiga, de forma segura, né, trazer todo mundo para cá, com certeza eu vou convidar vocês aí, vão ser muito bem-vindos. Maravilha. Valeu, grande abraço e até um outro encontro aí que espero que seja o mais breve possível. Valeu. Valeu, falou, Matheus, valeu, Alex, até mais. Abraço.